Bonitinho? Tá, muito gato. 2 palavras. Primeira palavra. 2 palavras. Paz e amor. 2. O quê? Fenda. O experimento da fenda. Isso foi fácil, hein? Dupla fenda. Esse eu fiz dupla fenda, exato. Foi fácil, foi fácil. Foi difícil, só que você não sabia que isso aqui era 2. Você ficou... Eu pensei que era uma 2 dica. palavras. Eu sou o Rubinho, astrofísico, se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre, finalmente, eu vou falar sobre o experimento da dupla fenda quântica, porque eu já fiz um vídeo falando sobre o experimento da dupla fenda. Hoje eu quero falar da quântica, muitos pedidos, na verdade o pessoal confunde muito as duas, acha que acontecem 2 experimentos diferentes, então a gente vai falar sobre ele, beleza? Então, bora pro vídeo. Esperando você dar a resposta. Bora pro vídeo? Bora. Então bora pro vídeo. Primeiro, deixa eu dar um pouco de contexto histórico, se você está meio perdido. O experimento da dupla fenda foi um experimento realizado inicialmente por Thomas Young em 1801. E foi um experimento, na verdade, para discutir um pouco sobre a natureza ondulatória da luz. A gente tinha muitas pessoas que estavam discutindo sobre se a luz era uma partícula ou se ela era uma onda. E aí, Thomas Young acreditava que era uma onda. Inclusive, ele teve que debater com gente poderosa, assim. E tinha muita gente no meio que falava assim que não, a luz é uma partícula, assim, muita gente famosa. E ele teve que ir lá falando, não, gente, eu acho que é uma onda. No fim, ele estava errado também. Todo mundo tava certo que é uma onda. É, tava certo. Mas todo mundo também estava tava errado também. Exato. Então, no não, fim... porque ela pode ser onda e partícula. Ela pode ser as duas coisas. Então, tá todo mundo certo. Qualquer resposta vale. Eu tô passando rapidamente que a gente tem um vídeo exclusivo falando só sobre a dupla fenda. Vou deixar o link aqui. Mas, para não deixar vocês em vão, pra vocês entenderem mais, deixa eu fazer uma explicação rápida do que foi isso. O Thomas Young passou uma fonte de luz por uma fenda. E aí, ele passar uma fenda dupla, o que a gente esperaria? Bom, se a luz é uma partícula, a gente veria 2 padrões por essa fenda dupla. Mas o que Thomas Young mostrou, que a gente não via 2 padrões. A gente via um padrão de interferência. Ou seja, elas estavam atravessando as 2 fendas e se comportando como uma onda. Então, no caso, elas não eram partículas, era uma onda. Franjas de interferência. Franjas de interferência. Porque quando 2 ondas sobrepõem, ou elas podem ter uma interferência construtiva ou destrutiva. E aí esse Exato. padrão vai ficar no final. E aí foi esse padrão que ele encontrou. Exato, ele acabou vendo essa representação no anteparo que ele colocou. Então, no fim, esse padrão de interferência é uma prova de que a luz se comporta como onda. Mas posteriormente a gente viu que ela se comporta também como partícula e a gente viu que tá todo mundo certo. E muita gente confundiu, porque acabou comentando lá no vídeo que eu fiz da dupla fenda, comentando sobre a dupla fenda quântica, que é outro experimento. E ele é bem mais maluco. Porque o que aconteceu foi que os cientistas resolveram passar partículas subatômicas por esse, ao invés de ser um feixe muito fino de luz, um laser, passar uma partícula subatômica por essas fendas. Como, por exemplo, elétrons. Os resultados foram super interessantes e muita gente considera esse como o marco do nascimento da mecânica quântica. Eu fiz até um vídeo falando sobre quântica aí da última vez, vou até deixar o link aqui também. Então, voltando ao experimento do Thomas Young, deixa eu explicar como é que ele funcionou. Ele colocou, então, um aparato para emitir luz, colocou as fendas duplas e colocou um aparato para um detector da luz, para a gente poder detectar o final de quando a luz passava. O que ele viu no final é um padrão de luz e sombra, que é o que a gente chama de franjas de interferência. Inclusive, quem tiver interesse, tem um ramo da astronomia de interferometria que usa exatamente esse experimento. E, em vez de ser 2 fendas, coloca 2 telescópios e analisa os padrões de interferência da união dessas 2 luzes. E aí é incrível, mas isso fica para um outro vídeo, né? Eu tenho um vídeo sobre interferômetro. Ah, então? Então, pode estar aqui. O que acontece é que a luz que passa em cada fenda, ela age como onda e acaba sofrendo interferência. Então, a gente tem interferência construtiva e destrutiva. Então, não estava isso. Quando ele tampava uma fenda, a gente tinha um outro padrão. E quando a gente abria as 2 fendas, a gente tinha um padrão mais complexo. Foi quando os cientistas pensaram o que aconteceria se eu passasse partículas subatômicas, por isso passasse pequenos fótons por essas 2 fendas. O que eles fizeram era uma emissão de um laser que era interrompido de forma a mandar pequenos fótons passando por essas 2 fendas. Então, eles acreditavam que os pequenos fótons, provavelmente, quando passassem, eles estavam passando apenas um pequeno fóton, então ele deveria passar por uma das fendas e não interferiria com a outra, entende? Ele ia passar só por uma fenda. Se os fótons passam por apenas uma fenda por vez, então quando a gente dispara um monte de fótons que passam uma fenda por vez, eles iam se comportar como partículas. Então se eles se comportam como partículas, o que a gente ia ter? Presta atenção aqui no nosso vídeo. Ia ter bolinhas passando pela A gente ia ter 2 padrões da fenda só. Tanto que eles tampavam uma fenda e disparavam os fótons pela fenda, a gente tinha um padrão normal,
bonitinho. Tampasse o outro é a mesma coisa, a gente tinha um outro padrão. Mas se a gente abrisse as duas fendas, os fótons passariam apenas por uma fenda. Se ele passa apenas por uma fenda, ele não faz interferência no outro. Mas e aí, o que eles viram? Só que não o quê? Você deu a mesma piada, mas eu fiz outra pergunta. Você tá dormindo. Você acha que eles viram um padrão normal de duas fendas? Óbvio que não. Pois é, achou errado, otário. O que eles viram foi um padrão de interferência. Pois é, o que os cientistas fizeram, se um cientista tipo a Dai tivesse feito isso, ela ia retomar os dados, porque ela pensou, provavelmente eu fiz uma bobagem. Não sei se vocês sabem, a Dai é a mais atrapalhada do casal, né? Não, a mais atrapalhada é a Marcela. Mas sim, A eu Dai... refazia milhões de vezes nos meus experimentos de laboratório. Tá vendo? A Dai é a mais atrapalhada do casal, gente. Ela já prendeu a pulseirinha no cabelo, só passar a mão no cabelo. Socorro, tô presa! Mas ele já se queimou milhões de vezes. Você caiu no ônibus, na frente de todo mundo. Você já caiu na no frente de todo Kendo. mundo, no Kendo, é um esporte. Você caiu no ônibus. Eu tenho que contar um dia essa história da Dai caindo no ônibus. Foi incrível, viu? Que vergonha. Nossa, que dia. Espero nunca ter que pegar esse ônibus de novo pra todo mundo me reconhecer lá. E falar assim, nossa, é aquele lá que tava com aquele cabeludo que tava com a menina louca que se borrachou no ônibus. Você também Mas cai. eu conto depois, não no ônibus, na frente de todo mundo. Porque isso é vergonhoso, meu Deus, que vergonha. Foi vergonhoso, foi ridícula a queda também. A queda foi ridícula. Vocês vão me apoiar, a queda é ridícula. Esse foi só um espaço pra pedir pra vocês também se darem aquele like e se inscreverem no canal. Acho que essa altura já vale, né? Dá um like aí no vídeo. Se não deu like, senão você vai esquecer, hein? Dá um like aí. Bom, os cientistas viram e falaram assim, meu Deus, repetiram o experimento, continuou dando a mesma coisa e falaram, o que aconteceu aqui? Então eles tiveram a ideia de colocar um detector nas fendas. Então eles iam detectar por qual fenda estava passando os fótons. E quando eles colocaram o detector para detectar por qual fenda estava passando os fótons, o que aconteceu? O padrão de interferência sumiu. Então voltou a ter um padrão de fenda dupla. E esse é o conhecido colapso da função de onda. A gente tem um momento que os fótons se comportam como bolas, em pequenas partículas, quando a gente observa, e tem momentos em que ele se comporta como uma onda, que ele cria uma interferência dos dois lados, né? E acaba formando um padrão de ondas. E isso só muda só pelo fato da gente colocar um detector nas fendas para saber para qual lado foi o fóton. Então, vê se você entende como é loucura quântica. Antes da gente medir para saber para qual lado passou o fóton, parece que o fóton ele estava num momento passando por as fendas, ambas, né? Então perceba como é a loucura da quântica. A gente, antes de medir onde estava o fóton, parece que o fóton ele estava no momento sobreposto. Ele estava passando por ambas as fendas ao mesmo tempo. Mas quando a gente mede, a gente para olhar para onde está passando esse fóton, ele escolhe uma fenda para passar. Esse é um dos princípios da quântica, a ideia da superposição, em que a gente tem dois estados acontecendo ao mesmo tempo. Então o fóton ele estava passando ao mesmo tempo por cada um das fendas, e aí causando ele mesmo uma interferência nele mesmo. E o ato da gente medir as fendas, a gente força o fóton a escolher um buraco para passar. Existe essa ideia até meio que expandida para a ideia dos multi-universos, em que a gente tem universos criados aqui, que a gente tem um universo que o fóton passa por uma fenda e o universo que ele passa pela outra fenda. E quando a gente mede isso, a gente colapsa esses universos em apenas um, em que ela passa apenas por uma fenda. Dá para entender por que as pessoas começam a misturar quântica com religião e outras coisas, entendeu? É porque a quântica não é intuitiva, ela não segue as nossas regras, segue essas regras estranhas. Não é incrível esse experimento? Não é fabuloso isso? Você mostra nesse experimento o verdadeiro exemplo do gato de Schrödinger. Está morto. Ele está morto, exato. A gente tem a superposição dessas duas ocorrências. O gato está vivo e o gato está morto ao mesmo tempo. E quando a gente abre a caixa, a gente força a existir apenas uma realidade. O experimento da dupla fenda mostra o clássico da quântica, que na quântica a gente não tem certezas, a gente tem probabilidades, que é completamente diferente da nossa física clássica, que trabalha com exemplos determinísticos. A gente tem lá uma massa, que é essa massa, essa pedra vai andar para cá ou para lá. Ela não tem essa de andar nos dois lugares enquanto a gente não descobre. E isso me fez pensar um pouco sobre a evolução da ideia de computadores quânticos, porque a ideia do computador quântico é que a gente tem uma superposição de informações, então a gente cabe mais informações. Quer dizer, eu tô falando isso de computador quântico, que é o que eu tô tentando entender. Não sei como são os computadores quânticos, vou fazer um vídeo, quem sabe a gente fale mais sobre o computador quântico. Chamar a Marcela. A Marcela? É verdade, ela trabalha com quântica, nossa. É verdade, essa é incrível. Mas ao fazer esse vídeo me ficou ocorrendo essa ideia do computador quântico. Então computador quântico, nossa, que louco que é o computador quântico. Mas realmente não entendo sobre computadores quânticos, tá? Mas posso dar uma estudadinha, eu vim trazer aqui pra vocês, vou falar com a Marcela, que ela vai me ajudar. Inclusive, nesse momento deve existir inúmeros universos sobre esse vídeo, porque enquanto a gente tá aqui fazendo o vídeo, a gente não sabe se esse vídeo bombou, se o pessoal deu like, se o pessoal curtiu, se
pessoal contribuiu com algum valor pra gente, entrou muito membro, a gente não sabe. Na hora que soltar o vídeo, a gente colapsa essa probabilidade de eventos em um universo só. Senti um desdém, não sabe? Aliás, se você não deu like, agora é a hora de você dar like e acabar com essa miríade de probabilidades que a gente tem aqui na Quântica. O nosso YouTube é feito por astronomos profissionais, e caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então se inscreve, dá like, faz um comentário aqui, faz um comentário qualquer para alimentar o algoritmo. O like ajuda demais os vídeos a viralizarem. Tô com dificuldade das palavras. Então não esquece de meter o dedo aí no like, compartilhar para todo mundo esse vídeo, mandar lá no grupo de WhatsApp. Se você quiser se tornar um membro do nosso canal, é só acessar aqui embaixo ou então contribuir com qualquer valor, tá aqui o nosso Pix. Também caso você queira patrocinar o canal, tá aqui nosso e-mail, E caso você queira saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Rapidinho aqui vocês vêm subindo os apoiadores do nosso canal, são pessoas que estão no nosso coração. Um beijo especial pro Martin, que acabou de se tornar um apoiador desse canal. Parabéns para a tua estrela.